Hello, pessoal! Voltei com o canal depois de ter sumido novamente. Foi por motivos de gravidez e de nascimento dos gêmeos. O último vídeo aqui do canal foi falando sobre a descoberta dos gêmeos. E eu queria muito ter mostrado pra vocês, assim, os preparativos, o enxoval, o quartinho, etc. Porém, eu tenho 3 motivos pelos quais eu sumi e vocês vão me entender. O primeiro motivo foi que eu tive pré-eclâmpsia, então eu tive que ter um repouso absoluto no final da gravidez, que foi quando eu gostaria de ter gravado. Segundo, porque a gente trabalhou muito, então logo que eu descobri, a gente teve muito trabalho do verão, né, alta temporada para nós que trabalhamos com isso. E eu não tinha tempo para gravar, então a gente tinha que priorizar a empresa. E por último, o terceiro motivo é que a gente tinha a nossa família aqui, então para privacidade deles eu preferi não gravar vídeos. Até porque é muito difícil você gravar vídeos com recém-nascido em casa. Então valorize a mãe youtuber que vos grava agora, ok? Bom, para resumir, para quem não conhece, meu nome é Renata, tenho 33 anos, eu moro em Portugal há 6 anos com o Felipe, o Arthur e agora o Thomas e o Nicolas, que estão a dormir no quarto. Nós somos fotógrafos e videomakers de casamento aqui em Portugal. E hoje eu queria contar para vocês um pouco da minha experiência do relato de parto do Thomas e do Nicolas, nossos gêmeos que nasceram dia 8 de dezembro. Resumindo, eu tive uma gravidez gemelar espontânea, são gêmeos idênticos, né, que eles chamam de gêmeos verdadeiros. A previsão era para nascer agora dia 10 de janeiro, mas nasceram dia 8 de dezembro, um mês antes. Então, a gravidez foi tranquila, apesar dos enjoos e sintomas normais. No final da gravidez, lá por setembro, eu parei com os trabalhos, né? Foi até o último fim de semana de setembro, foi o aniversário do Arthur, que a gente fez a festinha dele. Depois, a primeira semana de outubro, eu fiz o chá de bênçãos dos dois, que é como se fosse um chá de bebê. E logo depois disso, eu comecei a passar bastante mal. Fui e voltei para o hospital várias vezes, porque eu tinha pré-eclâmpsia, porque com 28 semanas eles estavam querendo nascer, e é muito cedo. Então, com 28 semanas, eu fiz aquela injeção de maturação dos pulmões, para caso eles fossem nascer, eles nascessem saudáveis, né, minimamente saudáveis. E depois disso eu achei que poderia ter vida normal, mas não. Então eu tive pré-eclâmpsia. O que significa isso? Que eu tinha contrações, que eu tinha pressão alta e não baixava. Eu tinha vários sintomas assim, que os bebês estavam querendo nascer, mas não era a hora. Então eu fui e voltei para o hospital, eu acho que umas 6, 7 vezes. Eu me internava na quarta e ia embora no domingo. Internava na quarta e ia embora no domingo durante um mês e meio praticamente. Então foi bem difícil, assim, o fato de eu ter que fazer repouso absoluto, tanto em casa quanto no hospital. E em casa é um pouco difícil você fazer repouso, porque tem o Arthur de 3 anos, que é uma criança. E nessa altura minha mãe já estava aqui, então ela ajudou bastante, principalmente o Felipe e o Arthur, porque eu fiquei mais tempo no hospital do que em casa. Mas foi uma ajuda muito, muito bem-vinda. Deus sabe o que fez em trazer a nossa família para cá nesses tempos, né? E depois, durante o percorrer desses dias, foi bem difícil porque o Arthur também não entendia por que ele ia dormir, a mãe estava em casa e quando ele acordava, a mãe estava no hospital e passava vários dias no hospital. Então, assim, foram dias bem difíceis, assim, tanto aqui em casa com o Arthur e com o Felipe, quanto comigo sozinha lá no hospital. Teve muitas vezes que não podia receber visita, porque num dos internamentos eu peguei uma bactéria, sei lá do que não podia ter contato com ninguém, então nem o Felipe podia ir. Então, assim, foram dias difíceis de ficar em repouso e também de ficar sozinha lá, né? Porque querendo ou não, você tá em repouso, mas você tá sozinha. Então, foi bem difícil, assim, pra mim, confesso. Foi um momento de muita reflexão. Teve até alguns dias que eu fiquei sem internet. Daí eu falei, quer saber? Deixa sem internet. Eu respondo por SMS. Então, foi um momento também que eu tirei pra orar um pouco, pra consagrar a vida deles, para o final da gravidez corresse bem, para que eu conseguisse segurar eles o máximo possível. E na minha cabeça, eles iam nascer em novembro, né? A data prevista era para 10 de janeiro, eles nasceram 8 de dezembro. E eu achei que eles fossem nascer em novembro, né? Tanto que eu até brinquei que eles iam esperar os avós chegarem. E todos eles chegaram até final de novembro. E eles ainda assim esperaram. Então eu fui acompanhando a gravidez inteira no Hospital de Guimarães, aqui em Portugal. E eu gostaria que eles tivessem nascido no Hospital de Braga. Por quê? Porque no Hospital de Braga, você fica num quarto privado. Você, o seu bebê e o pai. No meu caso, os 2 bebês. Então você tem mais privacidade. Então isso é um ponto muito positivo. Só que no mês de dezembro e novembro, todas as vezes que eu internei por urgência, o Hospital de Braga estava fechado por conta da greve e tudo mais.
Então a gente achou melhor que eles nascessem em Guimarães, porque todos os atendimentos foram em Guimarães, porque a minha médica também atende lá, e é uma médica muito querida, e ela é especialista em gêmeos, então a gente fez todo o acompanhamento com ela, pelo público, tá? E então a gente decidiu que eles iam nascer em Guimarães, então a gente foi na última vez que eu fui pro hospital, a médica viu que eu tava muito cansada realmente, fisicamente, e ela falou, olha, Renata, você não consegue esperar até semana que vem, que faz 36 semanas, na quarta-feira. Vai ser melhor pro pulmão deles, para eles ficarem menos tempo lá no Natal e tal, não sei o que. E eu falei, olha, doutora, eu vou tentar, mas eu confesso que fisicamente e emocionalmente, eu não sei se eu aguento. Eu falei, não adianta eu esperar uma semana e eu não estar bem. Então, se a senhora falar que quer fazer o parto hoje, eu tô com tudo no carro e eu faria hoje. Ela falou, hoje meu plantão tá acabando, já era de noite, né? Já era quase meia-noite. Ela falou assim, volta aqui na sexta. E na sexta a gente faz o seu parto induzido. Então eu confesso, quando a médica falou assim, volta na sexta que eu faço o seu parto, eu fiquei muito feliz. Primeiro porque eu ia ter a oportunidade de ter a médica que acompanha a gravidez toda fazendo o parto. E a médica também é muito querida, além dela ser especialista em gêmeos. Então, falei, eu volto, doutora. 2 dias eu aguento, agora uma semana eu acho que eu não aguento mais. E ela falou assim, eu vou fazer seu parto, Renata, porque você quer. Porque, teoricamente, eles podem ficar mais. É porque você tá muito exausta. Eu falei, é isso mesmo, doutora. Se eu pudesse escolher uma cesárea, eu acho que nesse dia eu teria escolhido. Deus sabe o que faz. Enfim, fui pra casa 2 dias bem difíceis, porque eu não dormia mais, não tinha posição, eu tinha muita falta de ar, eu tive até uma certa crise de ansiedade, vamos dizer assim, porque tinha dias que eu não dormia mesmo, assim, de noite. Eu via a hora passar, literalmente, assim, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas da manhã, e eu ali com os olhos abertos aqui na sala, e não tinha posição, era falta de ar. Então, assim, foi um final de gravidez bem difícil, assim, pra mim, fisicamente. Eu tava bem esgotada. Então, eu falei, ok, 2 dias eu aguento. Meus sogros já estavam aqui, eles ajudaram muito também com o Felipe, com o Arthur. E então, na sexta-feira eu voltei. A gente internou lá às 9 horas da manhã. Ela falou, toma um pequeno almoço bem reforçado e venha. Pequeno almoço, pra quem não sabe, é o café da manhã aqui em Portugal. Tomei um belo café da manhã, comprei um monte de coisa e comi um monte. Falei, agora vamos, que hoje é o dia que eu não aguento mais segurar esses bebês. E, graças a Deus, a gente chegou lá, a médica já, né, eu tava com um semblante mais animado. Então, vamos fazer esses gêmeos virem, Renata. E ela falou assim, e vamos tentar um parto normal. Quando ela falou isso, ela me falou a gravidez inteira, que muito provavelmente seria cesárea. E no início eu já fiquei meio assim, mas aceitei. Falei, ok. E depois, no final, no último mês, nesses indas e vindas do treinamento, várias vezes ela me viu. E ela falou, olha, Renata, se eles continuarem assim, virados, os dois, de cabeça para baixo, muito provavelmente você consiga o parto normal. Eu falei, será, doutora? Será? Ela falou, sim, eu acho que você já teve um parto normal, você tem grandes chances. Eu falei, tá bom. Então, eu confesso que eu não coloquei expectativas, no sentido de, ai, vai dar parto normal. Ai, não vai dar. Por quê? Porque eu acho que quanto menos expectativa, menos você se frustra. Então, eu não coloquei expectativas em relação ao parto. Eu só queria que eles nascessem bem. Na realidade, é só isso que eu queria, que nascessem logo, que eu não aguentava mais ficar indo e vindo pro hospital. Então, ela falou assim, então vamos começar rompendo sua bolsa, que isso vai agilizar o parto. Pensei comigo, vou romper 9, 9 e meia a bolsa. Ela rompeu por volta das 9 e meia. Falei, 1 hora da tarde as crianças já estão aqui. Porque, teoricamente, quando você rompe a bolsa, quando a bolsa rompe sozinha, o processo anda, né? Mas não foi bem assim. Ela falou, olha, eu não vou fazer indução porque você está tendo dilatação não, você está tendo contrações. Eu falei, tá bom, doutora, o que a senhora falar, tá falado. Daí eu fui pra sala, a bloco de partos, que é um lugar que eu já tinha ido várias vezes. Já conheci todo mundo, as enfermeiras, os médicos, já conheci todo mundo. E fiquei lá um tempão. Comecei a sentir dor, pedi epidural. Falei, olha, eu quero epidural. Daí fizeram um exame de sangue lá, demorou um pouquinho, mas ok, recebi epidural. E daí aquele epidural relaxa, né? Assim como foi na gravidez do Arthur, eu senti sono, tava cansada. E falei, olha, vou tentar dormir, porque você dorme com aqueles negócios na barriga, né? O cardiotoco que eles chamam. E eu falei pro Felipe, vai comer, porque na frente do hospital tem um shopping, então vai pro shopping, come e depois você volta. E aqui eu já vou deixar minha dica pra você que vai ter filho aqui em Portugal, ou pretende ter um filho aqui, ou se está grávida, vai passar por essa experiência. Como eu já tinha passado por isso na gravidez do Arthur, a minha experiência é, se você parir depois das 20 horas, das 8 horas da noite, eles não vão te dar janta. Eles vão te dar um pacote de bolacha Maria com chá e água.
Então eu fiquei o dia todo só na água e na gelatina, porque aqui em Portugal eles têm a regra que se você vai ter um parto, um filho, e se por acaso precisar ser uma cesárea de emergência, porque aqui a cesárea só é feita em casos bem específicos, você tem que estar em jejum. Então, você não pode comer nada durante o trabalho de parto. E assim foi comigo. Então, eu fiquei o dia todo com água e gelatina. Água e gelatina, você tá naquele estágio já que a fome foi e voltou tantas vezes que você já nem sabe que dia que é. Era esse meu estado. Então, eu falei pro Felipe, vai lá e compra pra mim um sanduíche, um suco, alguma coisa pra eu comer, que seja salgado. Porque eu sei que se por acaso eles nascerem após as 20 horas, eles vão me dar bolacha com chá. E isso não vai ser suficiente pra minha fome. Então, se você estiver passando por essa experiência, anote essa. Depois das 20 horas, você não terá janta. Janta sem um prato de comida salgado, quente. Então, se passou assim várias horas, o Felipe voltou, eu tava com pouca dilatação ainda, 5, 6 centímetros, até que lá pelas 10h30, a médica falou assim, olha, você tá com 10 centímetros. Falei, aleluia e tal, vamos fazer esses meninos nascerem. E quando ela falou isso, entrou um monte de gente no quarto. Por quê? Porque primeiro que eram bebês prematuros, eles nasceram com 35 semanas e 2 dias. Segundo que tinha que ter a neonatal, tinha que ter a médica, mais outros 2 médicos, mais as enfermeiras, mais o pediatra, mais o anestesista, mais whatever, um monte de gente. Eu não contei, mas eu vi que era uma sala grande e mesmo assim a sala ficou bem cheia de gente. Então, o Felipe fotografou, eu vou deixar algumas imagens aqui enquanto eu falo durante o vídeo. Ele fotografou, mas ele não tinha muito espaço para se locomover, porque justamente por isso, porque tinha muita gente na sala. Acho que na foto vocês vão conseguir ver um pouco disso, apesar que a gente não queria registrar eles, mas eles estavam ali. Então, o Felipe registrou, ele esteve comigo o tempo todo ali. E na hora de fazer a tal da força para a criança nascer, quando estava com 10 centímetros, eu tinha que fazer uma força de 10 segundos. Eu não conseguia, porque primeiro que eu tenho asma, segundo que eu estava cansada, com fome, fraca. Então, se junta tudo isso, é óbvio que o corpo, né, se sente cansado. Então, eu falei, doutora, eu não tô conseguindo, eu tenho asma, vai, Renata, vai. E a gente ficou ali uns 10, 15 minutos tentando fazer eles nascerem e nada. Por quê? Porque os dois estavam cefálicos, com a cabeça para baixo. O Thomas, que era o mais leve, estava mais em cima. E o Nicolas, que é o mais pesadinho, estava mais encaixado para nascer primeiro. Então, tinha tudo para nascer um parto normal por conta disso. Só que o Nicolas estava com a cabecinha assim, ó. Eu acho que eles chamam rebatido, cabeça rebatida. Alguma coisa assim, cabeça assim e não assim. Então, quando a médica colocava a mão, ela palpava assim o queixo, a boca, o nariz, a orelha, mas ela não conseguia pegar a cabeça. E ela foi, outra médica foi enfermeira e foi todo mundo colocar a mão para tentar ver a criança, como é que ela tava. E realmente tava com a cabecinha viradinha e ela falou, olha, Renata, a gente tá tentando, você tá fazendo força, não tá rolando, porque o Nicolas tá com a cabeça virada e ele não pode nascer assim. E ela falou assim, se a gente continuar tentando, vai cansar muito ele, e você também, que já tá cansada. E se continuar assim, a gente vai ter que ir por uma cesariana, pro outro lado, no bloco de partos, o bloco operatório, que é de cesáreas. E eu confesso que eu falei, doutora, agora eu não quero passar por uma cesárea. Agora que eu tô aqui o dia inteiro, literalmente, internei das 9, isso já era 10h30 da noite. E ela falou assim, e daí cada um começou a dar um palpite. Faz ela de 4 apoios, faz ela virar assim, faz virar assado, e faz não sei o que, manobra não sei do que. E daí ela falou assim, você consegue ficar de 4 apoios? Quer você ficar de 4? Eu falei, não, porque eu tomei já muitas epidural, fiquei o dia todo tomando epidural. Quando você começa a sentir dor, eles reaplicam, porque aqui em Portugal, diferente do que é no Brasil, segundo o que me falaram, né, porque eu nunca tive parto no Brasil, quando você começa a sentir dor, eles já te dão anestesia, independente de quantos centímetros você está. Então, quando eu pedi, eu tava com 3 centímetros, eu acho. Então, eles começaram a dar uma dose muito pequena, então eles vão reaplicando várias vezes de forma segura para que você não sinta dor. Então, quando ela perguntou dos 4 apoios, eu realmente não conseguia porque eu não sentia minhas pernas. Então, ela falou assim, aquele monte de gente falando, e a doutora ali na sala, ela falou assim, olha, traz o amendoim e vira ela para a esquerda. Quando ela falou isso, eu falei, amendoim? Como assim? Eu tava com tanta fome que eu falei, se me trouxe um pacote de amendoim, eu como amendoim. Porque eu só queria que eles nascessem. O Felipe me olhou, olhei pra ele, a gente fez uma cara tipo, amendoim? E daqui que era amendoim? Era uma bola de pilates bem grande, só que ela tinha formato de amendoim. Ela era mais baixa assim no meio e ela era altinha nas laterais. Era pra eu virar de lado, colocar no meio das pernas e fazer o movimento trazendo a perna pra perto da barriga. E ela falou assim, faz isso, daqui a alguns minutos eu volto. E eu falei assim, eles têm que virar. Eu falei, eles vão virar, doutora. Eles vão virar. E daí nessa hora eu comecei a sentir a epidural de novo, né? Ou não ter a epidural, na realidade. Então nisso,
eu pedi para reaplicarem e só nisso demora aí uns 15, 20 minutos para começar a fazer anestesia, fazer efeito novamente. E a gente tinha um grupo no WhatsApp com os amigos e família, só para falar da chegada dos gêmeos, e eu falei pro Felipe, manda o pessoal nesse grupo orar, porque ele tem que virar. E realmente, passou ali uns 20 minutos, a doutora voltou, eu não consegui fazer todo o exercício porque eu estava com dor, né? E realmente a oração e Deus fez ele virar, porque eu não ajudei muito ali no exercício. E a doutora falou, vamos ver, vamos ver. Quando ela colocou a mão, realmente ele virou. Olha, Renata, ele virou. Eu falei pra ela, falei que ele ia virar, doutora. Aí ele virou. Então vamos fazer essas crianças nascer. E daí lá vai eu, faz força, força, força. E um adendo aqui antes de falar do nascimento, é que ela falou assim, a gravidez toda, se eles nascerem de parto normal, para o segundo não virar, assim que o primeiro nascer, eles vão ter que segurar sua barriga, para o segundo não virar e isso não virar uma cesárea, porque senão você vai ter um parto normal e uma cesárea. E ela falou assim, não é o cenário ideal, então ou vai ser 2 na cesárea, ou para ser 2 normais tem que segurar a barriga e tal. Então ela me explicou isso a gravidez toda, que inclusive é uma médica muito boa, e tudo que eu tinha de dúvida, ela sempre deixava eu perguntar durante as consultas, então eu fui pro parto bem esclarecida do que poderia acontecer. Então fiz ali umas 3, 4 forças e o Nicolas nasceu. Ele nasceu com 44 centímetros, com 2,2 kg e alguma coisa, que eu não lembro o quebradinho. E passou-se 4 minutos, a médica falou assim, agora na próxima contração tem que nascer o Thomas. Só deu tempo de eu tomar uma água, porque eu tava com sede. E daí tinha uma enfermeira aqui de um lado, segurando a barriga, outra enfermeira segurando do outro lado da barriga. E a médica com a mão lá dentro do útero, segurando a cabecinha do Thomas, para ele não virar de posição, né? Porque assim que um bebê sai, ele fica com espaço e ele pode se movimentar bem rapidamente. Então assim que o Nicolas saiu, ela já segurou o Thomas e o bebê... o Nicolas veio pra cima de mim, né? Eu fiz carinho nele, ficou ali 1 minuto, 2 no máximo, e já levaram ele pro lado, porque tinha equipe de neonatal ali, os médicos e tal. E daí na próxima contração, pra mim pareceu uns 15 minutos, mas olhando no documento foram 4 minutos depois, o Thomas nasceu. Na primeira contração ele já nasceu. Ele era menorzinho, ele ainda é menorzinho. Nasceu com 43 centímetros, então ele 1 centímetro a menos, com 1,8 kg e pouco. Então ele nasceu menor. Também foi colocado em cima de mim, colocaram no lençol, fiz um carinho nele, conversei com ele e já levaram ele ali pro lado. E ali do lado eles começaram a aspirar, daí eles começaram a chorar. E eu perguntei pra doutora, tá tudo bem? Tá tudo bem? Porque você fica preocupado, né? Você vê a criança chorando e tal. Não, tá tudo bem, tá tudo lindo. E todo mundo deu parabéns, foi um parto lindo. Nossa, você conseguiu, que incrível, que incrível. Realmente, você ter um parto na mesma bolsa de gêmeos no parto normal é um feito bem difícil mesmo, né? Todo mundo que teve gêmeos no hospital, todos eles nasceram de cesárea. Cada um, né, por seu motivo, que eu não sei quais são. E parabéns pra cá, parabéns pra lá. A médica teve que sair, porque teve outros gêmeos que tava nascendo, né? E o outro médico ficou ali comigo, que o nome dele é Oscar, nunca me esqueço o nome dele. Porque ele falava com uma voz bem calminha, assim, bem sereno para falar. E ele falou assim, olha, mamãe, parabéns, seu bebê nasceu, estão perfeitos. Eu vou precisar dar 1 ou 2 pontinhos, no máximo 3, porque lacerou só um pouquinho. Mas assim, é só por desencargo mesmo e tal. Não vai doer, você tá com anestesia, ele tirou a bolsa, né? E deu os pontinhos, não senti nada, nem na bolsa, nem nos pontos, porque eu estava com anestesia. E depois disso, eles ficaram ali aspirando os dois, limpando, e a médica falou, ó, você sabe, assim, antes dela sair, né? Você sabe que eles são prematuros, que eles podem precisar de neonatal, mas a médica vai avaliar agora e já vai dizer pra você. E daí ela saiu. E realmente, eles precisaram ficar na neonatal como era previsto, eu também já tinha essa ideia em mente. Então, o Felipe colocou a mão em cima dos dois, orou, tirou foto deles, daí eles levaram eles naqueles bercinhos quentes, assim, né? De levaram para o Natal. A gente ficou ali mais umas 2 horas, mais ou menos. Daí a gente pôde comer, comi meu sanduíche, comi tudo que eu tinha direito, que eu estava morrendo de fome. E muito cansada, com muito sono também, cansada, né? De ficar fazendo força. E a médica falou, vocês podem ver eles hoje ou amanhã. Vocês que sabem. A gente não quer ver hoje. Então a gente foi pro quarto, era em torno de 2h30 da manhã. Cansados, bem felizes, e a gente não ficou no quarto com outra família, porque no hospital de Guimarães você fica num quarto compartilhado com outra mãe, e no hospital de Braga fica num quarto privado, que era esse o motivo que eu queria ter em Braga, mas acabou não acontecendo, e ainda bem, né? E a gente foi para um quarto, uma suíte privada, só eu e o Felipe, e tinha um banheiro ali, e era um quarto que inclusive eu já tinha ficado quando eu peguei a bactéria e tudo mais.
Então eu fiquei feliz porque a gente ficou num quarto só nós dois, né? A gente tava cansado também, né? E a gente foi lá ver eles lá embaixo, no Natal. E daí chegou lá, a gente só podia ver, né? Não podia tocar, não podia fazer nada. A gente orou por eles e fomos dormir. Assim que a gente acordou, a gente ficou 3 dias no hospital internado, eu e o Felipe. Ele me acompanhando, né, obviamente. E a gente não podia pegar eles no colo, a gente só podia ver. Então, nesses 3 dias, a gente ia todos os dias e ficava lá várias horas no Natal. Mas eles estavam nos cuidados intensivos, que você só pode ficar olhando pra criança, literalmente. No último dia, uma das enfermeiras falou assim, vocês querem tocar nele? E até então eles não deixavam. Eu falei, a gente quer, pode? Pode, só abrir a portinha. Daí a gente abriu a portinha e você podia encostar assim, bem levemente. E a gente fez carinho neles, orou por eles e tal. E daí a gente foi embora na segunda-feira de manhã. Confesso que eu sabia que existia a possibilidade deles ficarem, porque eles são prematuros. Mas é muito difícil, assim. Eu, no dia que a gente teve alta, eu chorei, porque você vai e volta do hospital tantas vezes que no dia que você vai embora mesmo, você vai embora sozinha. Então é um sentimento bem ruim, assim, que eu não indico, não espero que nem mamãe passe por isso. Mas infelizmente era o melhor pra eles, né? Eles tinham que ficar no neonatal. A gente foi embora só nós dois e o Felipe conversou comigo, não, amor, tá tudo bem, eles estão bem, você conseguiu, a gente conseguiu e tudo mais. Mas fica aquele sentimento de, eu tô indo, mas eles estão ficando. Então foi alguns dias bem difíceis, assim, logo que a gente foi pra casa. A gente ficou 2 dias em casa, depois desses 3 dias de alta, né? 3 dias no hospital, mais 2 dias em casa. No segundo dia, a gente ia todos os dias no hospital, claro, passava lá várias horas e depois voltava pra casa. Mas eu fiquei esses 5 dias sem nem poder pegar no colo e nem dar mamar, né? Amamentar eles. Então a gente só podia olhar eles. No 6º dia, quando a gente foi pro hospital, a médica falou assim: olha, você não quer ficar aqui? Não, no 5º dia, na realidade, quando a gente foi visitar ele, você não quer ficar aqui amanhã, dormir aqui pra poder pegar o ritmo deles de mamar e tudo mais? Porque tem vaga, eles chamam de pensão, né? Você ficar como pensionista, pode ficar só a mãe e o pai pode ir passar o dia todo também, sem nenhum problema. E eu não fiquei antes porque não tinha vaga, né? Eu falei, eu quero, mas já era de noite, fim da tarde, assim. Eu falei, mas eu vou vir amanhã, porque tem que trazer roupa, tem que trazer as coisas. E eu não tinha nada naquele dia. Então, no outro dia de manhã, no 6º dia que eles nasceram, eu pela primeira vez pude pegar eles no colo, porque eles saíram dos cuidados intensivos e foram para uma outra sala do Natal, que já é um bercinho aberto, já tem outros bebês, já tem outras famílias, então é um pouco mais fácil. Então, depois de 6 dias eu consegui pegar eles no colo, ela falou, você quer amamentar ele? Eu falei, quero. Eu peguei o Nicolas primeiro, amamentei o Nicolas, e depois eu amamentei o Thomas, então cada mamada dava um peito e uma enfermeira cuidava do Thomas, ou o Felipe estava ali e ajudava com o outro. Então a gente intercala um mamou, no próximo mamada o outro mama, e intercalando, e sempre com mamadeira com fórmula também. E, assim, essa questão de a gravidez do Arthur foi muito diferente. Então, ele nasceu, ele já mamou na primeira hora de vida, ficou ali uns 3 horas só com a gente ali, contato pele a pele. Óbvio que foi um cenário completamente diferente. Ele nasceu de 39 semanas e era um bebê só. Então, eu acho que o fato de eu não ter pegado no colo, não ter amamentado nos primeiros dias, então foram 6 dias até eu conseguir tocar neles realmente, influenciou em relação ao leite. Eu sinto que eu tenho muito menos leite do que quando o Arthur nasceu. E eu confesso que eu já fiz de tudo, já comi canjica, eu tomo água, eu tomo as vitaminas para amamentação, mas mesmo assim eu sinto que é menos. E isso pra mim foi o motivo de eu chorar muito, tanto no hospital quanto aqui em casa. Eu falei, meu Deus, tô fazendo errado. Comprei a bomba de tirar leite, fazia estimulação com eles, mamando, e com a bomba, e com vitamina, e com água. E ainda assim, até hoje, sinto que tenho menos leite. Mas assim, já superei esse assunto, sei que a fórmula tá aí pra isso, que eu vou continuar dando peito enquanto eles puderem, eu puder dar, até o máximo que eu puder. O Arthur mamou até 1 ano e 4 meses, mais ou menos. E eu quero fazer mais ou menos a mesma coisa com os gêmeos. Eu sei que é diferente, mas eu quero tentar. Então, esse assunto da amamentação foi tranquilo em relação à dor. Nunca tive dor para amamentar, nunca não, né? Nessa gravidez, não tive dor para amamentar. Os dois mamam super bem. O Thomas, no início, era mais sonolento, mamava menos e dormia com muita facilidade. O Nicolas também, mas um pouquinho menos, porque ele é maior, né? Ele é um pouquinho mais gordinho e tal. Então, assim, eu fiquei 10 dias no Natal, além desses 6, mais 10 dias. E foram dias bem difíceis, assim. Primeiro porque eu tinha que ficar sozinha lá com eles.
E porque a gente não podia receber visita, nossos pais foram, né? Tanto a minha mãe quanto os meus sogros foram, mas assim, você não podia tocar, não podia fazer nada com a criança, não podia beijar, não podia, só podia olhar no colo dos pais. Então, assim, a gente também evitou visitas por conta disso. Mas foi difícil o Felipe ir embora sem poder levar ele, levar a gente embora. Então, assim, de você ver a situação de outros bebês, assim, o Natal não é um lugar bom pra ninguém ficar. Essa é a realidade. E a gente queria estar em casa logo, o Arthur foi visitar eles pela primeira vez no hospital, a gente esperou eles saírem dos cuidados intensivos, quando ele ficou nesse outro quarto que era aberto, que ele já tava com roupinha, né, bebê normal, porque lá no Natal, nos cuidados intensivos, eles ficavam numa casinha só de fralda, cheio de aparelho, de fios, e a médica falou assim, olha, se vocês têm um filho mais velho, vamos esperar eles irem para outra sala que lá eles têm de roupinha, dorme no bercinho, vai parecer mais um bebezinho. Do que aqui, cheio de fios, a ideia que vai ter na cabeça da criança. Então foi uma médica muito querida, assim, por ter nos alertado disso, porque na hora eu não pensei muito nisso. E, enfim, ele foi conhecer e foi uma reação muito bonitinha. Ele quis abraçar, quis pegar no colo, perguntou se estava com dodói, que ele estava com alguma coisinha na mão. Então, assim, ele tem reagido super bem, ele é muito carinhoso, ele quer pegar no colo, ele quer beijar, quer abraçar o tempo todo. Sempre que possível a gente deixa, claro, se não estiver amamentando, se não estiver dormindo, a gente deixa. E, assim, a relação dele com os irmãos tem sido boa. Ele tem regredido em alguns aspectos, que isso pode ser um tema para outro vídeo, que talvez queira gravar sobre isso. Mas assim, nossa rotina como família de 5 começou a acontecer faz mais ou menos uma semana, quando os meus sogros foram embora. Então, assim, toda a ajuda que a gente teve foi de extrema importância. A gente agradeceu muito a nossa família e realmente ajudou muito, né? Logo que a gente veio para casa, eles ficaram mais ou menos uns 15 dias no hospital e viemos para casa. E daí tudo começa a se normalizar, né? Eu já não precisava ficar naquele repouso absoluto horrível que eu fiquei por muitos, muitos dias. Então, aos poucos a gente foi fazendo as coisas e eu senti que a minha recuperação desse parto foi muito melhor, muito mais tranquila em todos os aspectos, mas principalmente o fato de ter sido um parto normal e eu ter precisado ficar como pensionista no hospital por 10 dias sozinha principalmente de madrugada, cara, Deus sabe o que faz, porque não seria fácil eu ter que levantar numa cama bem alta, tinha até uma escadinha, para amamentar de noite e com pontos, né? Se eu tivesse feito uma cesárea, eu acho que seria bem, bem mais difícil. Então, com parto normal, eu já conseguia fazer tudo bem mais fácil. E a recuperação do parto do Arthur foi bem mais difícil. Eu fiquei uns 10, 15 dias assim, sem conseguir sentar, com muita dor, com muita dificuldade. Então, assim, em 3 dias eu tava, tipo assim, já logo que nasceu eu já tava bem, mas em 3 dias eu já tava 100%. Então, assim, foi muito bom ter um parto normal, foi bem difícil de ter, né? A médica deu parabéns, falou, eu sabia que você conseguia, que ia dar certo e tal. A gente se encontrou várias vezes depois que os bebês nasceram. E, assim, toda a equipe médica foi maravilhosa, tanto de médico quanto os enfermeiros. O atendimento do Hospital de Guimarães, na minha percepção, tanto quanto grávida, internada, quanto no nascimento, foi maravilhoso. A equipe é ótima, os médicos, as enfermeiras, assim, gostei muito, recomendo. E não recomendo ninguém ficar no Natal, que precise, mas eu sei que às vezes os bebês precisam, né? Como foi o caso dos meus. E eu acho que é isso, assim, o resumo do nosso relato de parto. A gravidez gemelar é muito desafiadora, eu acho que é muito diferente, é muito cansativa, mas também você vê 2 vidinhas que saíram de você perfeitas, com saúde, assim, é muito especial. Então, eles têm se desenvolvido bem, eles já foram na consulta com a pediatra agora em janeiro, estão crescendo bem, estão pegando peso, já cresceram. O Thomas está com um pequeno quadro de anemia, mas já está sendo tratado com ferro e tudo mais. E eles estão se desenvolvendo bem, eu acho que tem tudo para continuar crescendo e alcançar as metas, né? As métricas que eles têm como bebê. E é isso, gente. Eu vou deixar uma fotinho deles aí para vocês. A gente já conseguiu passar Natal, Ano Novo em família e com a nossa família que estava aqui também. Foram dias muito especiais ter eles aqui, ter os gêmeos, ter o Arthur aqui conosco. A nossa família agora vai pegando o ritmo, né, de rotina de 5. Eles dormem muito bem, têm dormido muito bem de noite. Então, eu sei que tudo isso pode mudar.
porque vem vacina, vem dente, vem salto de desenvolvimento, eu tô ligada em tudo isso. Mas por enquanto eles têm dormido de volta de meia-noite, 1 hora, até 6 horas da manhã. Logo que eu cheguei do hospital, eu fazia de 3 em 3 horas, mas chegou mais ou menos uma semana, 2 semanas depois que ele já tava em casa, eu falei, ó, acordou, chorou, tá com fome, não acordou, dormiu, é porque tá bem. Adotei isso e realmente eles só acordam quando eles estão com fome ou quando eles estão com gases, quer fazer alguma coisa ou tá com a fralda cheia, mas é bem difícil acordarem, mas às vezes acontece. E eu me sinto muito mais bem disposta a lidar com a privação do sono do que a primeira vez. A primeira vez eu falei assim, ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Era só nós dois, eu e o Felipe e ele, mas assim, achava que ia morrer o tempo todo. Agora não, às vezes eu passo a madrugada tudo em claro, no outro dia tá tudo bem. E sim, os dois são iguais, mas são diferentes. O Thomas tem o cabelinho mais claro, o Nicolas tem o cabelinho mais escuro, tem mais cabelo, o Nicolas é mais gordinho, maior, né? O Thomas é menorzinho, mas eles são super tranquilos. Aparentemente parece que vão ter olhos claros, todo mundo tá achando que sim, mas não sei, ainda são muito pequenos, né? Tem muita gente que fala que eles são a cara do Arthur, tem gente que fala que não, que é a cara do Felipe, que é a cara da Renata. Não sei, pra mim são lindos, como diz uma amiga minha, você tem a arte de fazer filho bonito, e agora na versão 3.0. E eu brinco que foi 3-0 pra mim, que são os três da minha cara, mas óbvio que eles são muito pequenos, tem que esperar eles crescerem. Mas é isso, eu quero tentar mostrar um pouquinho mais da nossa rotina como família de 5. Não é fácil gravar, não é fácil editar aqui pro YouTube. Não fiz isso antes justamente porque o Felipe não tem tempo pra isso. E o meu tempo também não é muito bom, também é bem raro, bem escasso. Mas eu vou tentar gravar nem que seja num formato diferente, porque esse formato parado, sentado aqui na frente da câmera, eu consigo porque eles estão a dormir, porque eles são pequenos, eles dormem muitas horas. Mas eu sei que com o passar do tempo essas horas vão diminuindo, eles vão interagindo mais. Então, pode ser que eu adote um novo tipo de formato de vídeo para vocês. Mas eu queria sentar aqui e falar como foi o relato do parto. E esse foi o relato do parto do Thomas e do Nicolas, nossos 2 filhos. A gente tá muito feliz de ter eles aqui. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aqui seu comentário, se você tá grávida, se você tem alguma dúvida. Eu sempre leio e respondo todos os comentários. Então eu vou amar ler o comentário de vocês sobre o seu relato, sobre o que você achou, se você tem alguma dúvida. É isso, gente. Muito obrigada por assistir. Deixe seu like no vídeo. Um beijinho e até a próxima.